E hoje, galera, tem uma pessoa sensacional, de uma área que eu sou apaixonada. Não posso nem falar muito porque é minha segunda casa esse lugar. Quem pensou em academia, acertou, hein? Hoje eu tô com o Ricardo França, da Academia Svelte. Bem-vindo, Ricardo. Olá, eu que agradeço, viu, Josi, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso em te receber, trocar essas ideias. Vai ser show de bola. Bom, Ricardo, então vamos começar, né, o nosso Claro, tranquilo. bate-papo. É isso aí. Bom, o que seria empreendedorismo para você? Você que tem um sangue aí no Aham. empreendedorismo. Olha, empreendedorismo para mim é a capacidade que o ser humano tem de encontrar, né, oportunidades e problemas, e aí, no caso, solucionar esses problemas e aproveitar as oportunidades. Isso me faz até lembrar um pouco de Marco Aurélio, que foi imperador de Roma, né, que ele dizia o seguinte: às vezes o cavalo da oportunidade vem, fica na sua frente, se ajoelha e você não sobe nele. Então, o empreendedorismo ele está sempre atento para justamente não perder esses momentos, né? E é importante também citar, Josi, que quando se fala de empreendedorismo, ele tem que vir acompanhado de propósito, né, de propósito, missão e metas, dentre outras coisas, mas no início principalmente isso. Porque o propósito é aonde você quer chegar. Né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Basicamente é isso. Então é muito importante no propósito. Né? Napoleão Hill ele definiu muito bem isso numa pesquisa de 20 anos dele, que era um filósofo americano. E uma das coisas que ele falou que a pessoa tem que ter para empreender ou para ser um ótimo profissional é ter um objetivo principal definido. Então, o empreendedor ele tem que ter isso, né? Um objetivo principal definido, aonde ele quer chegar. Daqui 10 anos, onde eu quero me encontrar. Né? E aí, logo depois disso, a missão, que é o comprometimento com esse propósito, e as metas, que são o passo a passo que tem que ser feito para atingir esse objetivo, esse propósito. Né? Talvez ele tenha que estudar mais para mim conseguir fazer ou realizar aquela profissão, eu tenho que me aprofundar em conhecimento, ou eu tenho que entrar mais em ação, porque o grande problema do ser humano hoje é colocar em ação aquilo que ele já aprendeu. Então, imagine se a pessoa não sabe, né, e entra empreendendo sem conhecer o ramo. Então, isso pode complicar muito a vida da pessoa, né? É verdade, Ricardo. Assim, empreendedor, o que seria ser empreendedor? É só empresário que é Aham. empreendedor, Ricardo? Olha, não, essa pergunta tua é maravilhosa pelo seguinte, porque muitas pessoas acham assim, empreendedor é só aquela pessoa que é dono de alguma coisa, e não é, né? Existe o termo intraempreendedor, que é aquela pessoa que trabalha numa empresa, mas ela tem ideias, ela tem iniciativa, ela é criativa, e leva isso para a empresa, para dividir isso e agregar valor à posição dela. Né? Então, quando uma pessoa leva novas ideias, né, para aquela empresa, ela está empreendendo, ela é uma empreendedora. Então, ela é chamada de intraempreendedora e ela pode galgar muitos patamares dentro daquela empresa, né, subir de cargo devido a essas iniciativas que provêm do empreendedorismo intrínseco dela. Exatamente. Empreendedor seria, resumidamente, ter a iniciativa, né? Isso, Buscar melhoria, isso, crescimento, é, ser melhor a cada dia, aham, né? isso, É bem interessante essa sua definição, aham, né? Porque a gente tem muito o conceito de que empreendedor é um uhum, CNPJ. exato, Então, se eu exato. não tenho CNPJ, eu não sou empreendedor. Uhum. Perfeito. E hoje a gente começa a ver, né, a parceria que está existindo entre colaboradores e empreendedores, justamente por essa nova visão que o mercado, principalmente pós-pandemia, fez muita gente aprender isso, Verdade. que né, quem trabalha numa empresa precisa da empresa e a empresa precisa de uma equipe. Então, é andar de mãos dadas mesmo, né? Essa junção, né, do Isso. empregado com o empresário, Aham. esse casamento perfeito que aí nós temos ótimos resultados, né? Exatamente. Bom, a questão da gestão como Uhum. empreendedor, o que você classifica como mais importante, como um Uhum. diferencial, como um valor que não tem como não ter para Uhum. ser empreendedor de sucesso hoje? Ah, legal. Olha, são vários pontos, né? Hoje porque cada ponto aí daria um tempo de entrevista, né? Mas olha, hoje tem se falado muito sobre resiliência, né? Outro dia eu estava ministrando uma palestra, e acabei perguntando, né? O que é resiliência? Ninguém sabia responder, né? Porque a resiliência nada mais é que flexibilidade. Né? Então, você ser resiliente, acho que uma característica muito forte do empreendedor é isso. E quando ele se torna mais flexível, ele começa a ouvir mais a sua equipe, ele ouve mais a tua própria família. Né? É legal você ter um olhar de fora também,
né, de quem não frequenta o teu negócio, mas tem uma visão sobre ele, para ter opiniões e tomar decisões, né? Então, um dos fatores mais importantes seria a resiliência e nessa flexibilidade também de tomar novas decisões. Se um plano não deu certo, vamos planejar outra coisa e ir por outro caminho. Às vezes, nessa flexibilidade, é preciso mudar a cultura da empresa, mudar a comunicação da empresa, né? Para você ter uma ideia, a gente tem lá uma academia, né, que a gente trabalha com atividade física, né, mas a nossa comunicação está totalmente focada na transformação e propósito de vida das pessoas. Que na verdade não é a venda, né, do crescimento muscular, da Isso. musculatura, é o sentimento que vai agregar para aquela pessoa, aquele serviço, né, que Uhum. vai deixar a vida da pessoa muito melhor. Ela vai se tornar uma pessoa melhor, né? Isso, porque na verdade quando a pessoa cuida da qualidade de vida dela e dessa transformação, acaba refletindo na estética, né? Então você melhora o teu corpo, você melhora a tua autoestima. Então essa transformação, ela é proveniente dos neurotransmissores que nós liberamos, né, durante a atividade física, como serotonina, que combate a depressão, né? Por exemplo, quando você libera a dopamina, você aumenta o teu foco. Então você aumenta o foco nos seus relacionamentos, na sua profissão, né? Você libera oxitocina, que melhora os seus relacionamentos. Então, até estava falando em off com você, né, que teve casais relatando para a gente como eles melhoraram o relacionamento depois que começaram a praticar atividade física, né? Então isso é muito legal, porque de repente eles me contam, né? Estava discutindo até quem que ia lavar a louça hoje, né? Então a gente vê que e aí que acontece, o equilíbrio vem, né? Aquele estresse do dia a dia já não está mais ali. Eles chegam até estressados na academia, chega ali, tira o estresse, então chegam em casa mais calmo, pela liberação desses neurotransmissores e vão melhorando os relacionamentos. E outra coisa que é muito importante, tanto homem como mulher acaba liberando testosterona também, né? A mulher tem pouca testosterona, mas ela libera. Por exemplo, o homem produz de 10 a 13 miligramas por dia, né? A mulher é 0,1. Então a diferença é muito grande. Então, mas o pouco que se melhore dentro disso já dá mais energia para a pessoa também, né? Aí melhora os relacionamentos, o casal namora melhor, né? E a vida deles é exatamente. Em todos os âmbitos, Aham. né? Igual você falou, familiar, trabalho, Isso, profissional, todos os âmbitos melhora muito, porque a isso. pessoa vai estar mais Aham. saudável, né? Agora, você imagina, né, Josi, aquela pessoa que está muito estressada, né, que está até à beira da depressão, igual agora, após pandemia, né, é um trabalho que você liberando esses neurotransmissores, você também fortalece o sistema imunológico e combate diretamente a depressão, né? Perfeito. Bom, você Uhum. falou essa questão da resiliência, que é muito Isso. importante hoje com Aham. família, com pessoa de uma Sim, forma claro. geral, né? Aham. Mas assim, o que nós teríamos que tomar cuidado como empreendedor? Olha, o cuidado, né, quando se fala, uma das coisas que o empreendedor tem muito que tomar cuidado, é aquilo que nós chamamos, em gestão de pessoas, tem uma nomenclatura que se chama, que é churn, né? Que é o quê? Porque tem a sazonalidade, que é a entrada e saída de clientes, né? Tem mês que entra, tem mês que sai, então isso chama-se sazonalidade. O churn é a evasão de clientes, né? E o que isso significa na receita da empresa? Então, ele precisa muito de ficar atento a isso. Será que aquele mês ele pode ser uma loja, né? Uma sorveteria, uma academia, não importa. Aquele mês a receita foi menor, né? Foi menor devido ao momento ou porque foi um abandono de cliente. Então, esse churn tem que ficar muito ligado nele, porque às vezes o cliente parou de frequentar, mas ele vai voltar depois, mas de repente é um abandono definitivo, né? E vai averiguar o que foi que provocou esse abandono definitivo. Porque enquanto existe a sazonalidade, a entrada, a volta, a saída, parece que é tudo normal, é aquilo mesmo. Mas aí vai passando os meses, se não começar a cuidar disso agora, a saída começa a ser muito mais forte que o retorno. E aí aquela sazonalidade já não se torna igual mais. Então esse churn, né, que é a evasão de clientes e pode ter um efeito significativo na receita de uma empresa, tem que ficar de olho para que não continue perdendo clientes, né? Sim. Na verdade, até um ensinamento, né, Sim, para nós empreendedores, no sentido de prever esse tipo de isso. dificuldade, prever até, de repente, uma perda de um cliente, ele pode resultar no desenvolvimento de um novo produto, um Claro, novo claro. serviço. Aham. Então, realmente tem que se preocupar com isso para querer crescer, para desenvolver, Isso. né? É. Perfeito. É Ricardo, isso bom, daí. você é daqui de Londrina,
Sou de Londrina, eu nasci aqui, nasci em 71, eu fiz 50 anos agora em maio, né? Bem vividos. Sou casado com a Cléo, uma pedagoga fantástica, ela está fazendo doutorado agora na UEL. Meu filho é formado em Direito, né? E hoje ele é jogador profissional de pôquer, né? Essa é a carreira dele. Ele foi contratado por um time, então tem que estudar muito, né, também. Então a gente, é assim, eu sou pé vermelho de corpo e alma e coração. Né, quando eu era pequeno, nós moramos fora durante algum tempo, né, com meus pais, mas acabamos voltando para Londrina porque a gente ama essa cidade. Que bacana, gostoso ouvir isso, né, pessoal? Bom, e a sua formação Uhum. em educação física? Isso, eu sou credenciado pela Faculdade de Jacarezinho, né, e foi muito legal isso, porque é o seguinte, você falou disso, né, eu fiz estágio com um grande amigo meu, que é o Odir, e depois de um tempo acabei abrindo minha própria academia, com 60 metros quadrados. Acho que não tinha 60 metros, né? E vendi uma moto velha que eu tinha, fiz uns aparelhos de fundo de quintal, né? Colocamos lá, e aí de repente a academia começou a crescer, né? E a gente vai lembrando assim, que o fato de Londrina também estar no nosso coração é por causa disso. Porque o meu início, né, como gestor, eu nem sabia nessa época que eu era gestor, eu tinha 23 anos, né? E abri com um sonho, né? E aí a gente foi crescendo devagarinho, né? E a gente vai vendo assim as dificuldades que vai se passando, tal. Então é muito o aprendizado que você tem com o tempo, né? Então o que a gente vai trazendo na lembrança, né, dessas dificuldades, né, que a gente pode se dizer, acho que aí eu me perdi. Olha lá. Bom, assim, você sempre trabalhou nessa área, que é a área de educação física, sempre foi? Você nunca trabalhou em outra área, em outro ramo? Tá. Comecinho aos 18, 19 anos, Uhum. freelancer? Sim, já trabalhei. Eu fui, por exemplo, meu primeiro emprego foi como office boy, aos 12 anos, né? Nossa, 12 anos. Com 12 anos eu fui office boy e depois aos 14 eu fui trabalhar numa loja para cuidar da frente ali, ver se não tinha ninguém que roubava. E se eu roubasse também eu estava lascado, porque eu era pequenininho, magrinho, só estava olhando mesmo, né? E depois eu fui promovido para pacote, eu comecei a fazer pacote na loja, pacoteiro de loja. E aí depois eu fui para o almoxarifado dessa loja, do almoxarifado eu fui para o crediário e depois eu fui para vendas. Né? Então ali eu aprendi muito com o senhor Joseph Nabahan, né, que era o dono, a maneira de lidar com os clientes, aprendi muito com ele também. E depois disso eu fui trabalhar numa loja de eletrodomésticos. Né? Fui trabalhar numa loja de eletrodomésticos e aí fiquei um ano lá, depois fui trabalhar com consórcio, aí depois, e nesse meio tempo eu já estava treinando para o conselho médico, porque eu tinha gastrite crônica e nervosa, e o médico me aconselhou a fazer musculação, que era bom para tirar o estresse, tal, aquela coisa toda. Ou seja, era um menininho nervoso, né? E aí comecei a estudar, voltei, né? Aí abri a academia pequenininha, e ali começou a história da Esbelt Academia ali. Que bacana, teve toda uma caminhada, hein, Uhum, Ricardo? isso. Legal. Bom, e perrengue? Conta pra gente Aham. um perrengue que marcou a sua carreira. Se tem pra falar pra gente. Eu acho que o maior perrengue de todos, acho que os empresários hoje diriam que é a pandemia que nós tivemos no momento, né? Porém, eu acho assim que o momento mais difícil foi o início mesmo, né? O início com a academia pequenininha, de 60 metros quadrados, sem aparelhos, né? Eu abria a academia às 6 da manhã e fechava às 22. Né? Então eu fechava 1 hora para o almoço, comia o miojo ali com frango, verdade isso. Viu? E aí voltava, dava uma treinada, abria de novo e ia até as 22. Né? E aí, com o tempo, foi para uma academia maior, né, de 200 metros quadrados. Hoje a Esbelt tem 500 metros quadrados, e aí foi crescendo, tendo notoriedade no mercado, né, até o ponto de ser homenageado na Câmara Municipal de Londrina e assim por diante. Que história bacana, né, gente? Uma pessoa que lutou pelo sonho, pelo propósito, Uhum. que você citou, e conseguiu, né? Porque se de repente você tivesse parado lá no miojo com frango, não quero Sim. comer miojo com frango. Bem isso. Não vou comer mais. É. Não vou trabalhar mais desde cedinho até a noite. Uhum. Então você foi com propósito, quer. Sim, sim. Teve os dias lá de chuva, de cansaço, Aham. né? E você esteve lá firme. Isso é importante, né? Isso que nos move. Sim, isso é muito importante, porque com a academia pequenininha ali, eu sempre ficava pensando quando ela começasse a crescer. Né? E por incrível que pareça, Josi, o segundo salão, que é de 200 metros, eu lembro que eu ia tomar café, né, num barzinho do Carlinho, que era em frente a esse salão, e eu ainda falava para ele, poxa, Carlinhos, eu queria alocar um salão desse tamanho ainda, mas eu não consigo pagar o aluguel. Né? E passou um tempo depois, eu loquei justamente esse salão.
né? E depois desse, eu fui para onde eu estou agora já há 10 anos também. Né? Perfeito. Bom, você falou da resiliência, Uhum. também do trabalho com pessoas, Aham. né? Mas hoje, assim, no Brasil, focando no Brasil, qual seria a maior dificuldade que você, como empreendedor, enfrenta? Aham. Olha, acho que a maior dificuldade que o empreendedor tem no Brasil hoje é a falta de apoio mesmo, né? Por exemplo, vamos pegar aí os Estados Unidos, onde os empreendedores ganham muito mais, né, do que os empreendedores do Brasil. Eles têm uma taxa de juros ali para financiamento, para investir no negócio, num novo negócio, baixíssima, que gira em torno... Investimento, né? Sim, Sem só sim. empreendedorismo. Exatamente, que gira em torno de 0,25, né? Nós pagamos 8 vezes mais que um americano paga, né? Então, para você ter uma ideia, hoje as taxas de juros, né, se você pegar aí cooperativas que cobram um pouquinho menos, chega a 2% ao mês, né? Então é uma disparidade muito grande, né? Então se torna muito difícil. Eu achei engraçado, outro dia conversando com gestores, né? Muitos estavam falando que abriram uma linha de crédito para se recuperarem da pandemia tal, e tudo mais. Só que o score de todo mundo, que é a pontuação, né, que mede o quanto aquela pessoa pode fazer o financiamento, de todo mundo abaixou. Aí, ou seja, mesmo aqueles que procuraram esse tipo de ajuda, não tinha score para fazer financiamento, né? Então falta esse entendimento. Se o empreendedor está procurando um financiamento para injetar na empresa, para manter os empregos de pessoas que trabalham ali, é porque realmente ele não está tendo dinheiro para isso, né? Então tinha que mudar muitas coisas na nossa Constituição aí para melhorar o empreendedorismo, a nossa própria política e tudo mais, né? É porque a nossa Constituição é bem antiga, né? Sim, e outra, tem muita brecha para, né? Muitas coisas mudaram, né? Sim, Houve essa atualização com é, os é. anos. É aquela coisa, a gente vê até no meio político, né, Josi? Tem muita brecha para corruptos escaparem, né? Então tinha muita coisa a ser mudada e também pensando não só no empreendedor, mas em outros segmentos aí, né, até dos próprios funcionários, tal, de melhorar isso, essa ajuda que de repente poderiam ter até para empreender também, né? Perfeito. Bom, fala de coisa boa agora. Claro, sempre. Então, assim, qual seria, por exemplo, seus objetivos, Uhum. não somente da academia, eu sei que você tem Aham. trabalhos aí também, Sim, sim. Aham. desenvolvimento pessoal. Isso. Fala um pouquinho pra gente sobre É. isso. Olha só, uma das coisas que me ajudou muito, né, na minha carreira foi sempre procurar estudar mais, né? Por exemplo, quando eu comecei a atuar na minha área, eu falei, puxa, o que eu posso fazer para agregar valor às pessoas, já que eu trabalho com pessoas, né? Então, aí eu fui estudar, fui fazer a formação em relações interpessoais, em programação neurolinguística, em gestão, né? Fiz um Empretec, que é um curso que foi formado pela ONU, né? Justamente para empreendedores mesmo, e as vagas eram muito limitadas, e acabei fazendo e agregando valor a isso. E aí o que acontece? Eu montei um programa de assessoria para pequenos e médios empresários, o profissional que quer se desenvolver, e a gente faz um trabalho de 10 semanas de acompanhamento ali para ajudar essas pessoas, né? Então, para o futuro, como você perguntou, é isso, né? Continuar ali com os empreendimentos como a Isbelt, a Intermídia, na qual eu sou sócio também, de publicidade indoor, né? Potencializar as empresas e também trabalhar ali, continuar, né, com as palestras, potencializando um pouco mais depois da pandemia, assim como essa assessoria pessoal e profissional. Legal. Bom, você, Ricardo, como empreendedor, como esse Uhum. sonhador que você é, Aham. né? O que você diria para empreendedores, pessoas que querem desenvolver as suas ideias, mas têm medo, têm receio? Aham. O que você diria para o pessoal? Olha, eu diria o seguinte, que ter medo é normal. Né? O que você não pode deixar ser dominado por esse medo. Né? Aliás, não existe coragem sem medo. Né? Então, às vezes o medo te refreia também de ficar ansioso demais e dar um passo errado. Então, aquele medo faz você pensar um pouco. Né? Ele só não pode ser exacerbado ao ponto de você não fazer nada. Né? Então, eu diria, se você tem um sonho, né? Se você tem vontade de fazer alguma coisa, de empreender, né? Mas o medo está te dominando, primeiro você tem que pensar, qual que é o meu propósito, aonde eu quero chegar? Porque eu decidi empreender num negócio só porque eu estou pensando no dinheiro que eu posso ganhar é muito pouco. Para você ter uma ideia, Josi, um terço, né, um terço das empresas que fecham em 2 anos são de pessoas que saíram do emprego e resolveram empreender. Né? Por que isso acontece? Porque às vezes sai do emprego, então agora vou montar meu negócio próprio, mas não tenho conhecimento
profundo daquela área, ela entra com um sonho, né, e fica difícil. Você tem que entender um pouco de gestão de pessoas, se você vai trabalhar com pessoas, né, de preparar ali a tua parte financeira. Né. No comecinho eu sofri bastante com isso, fui atrás de conhecimento, porque eu era um menino que abriu a academia, mas a gente vai vendo quanto que isso pode fazer diferença e isso traz o resultado para dentro da tua empresa. Né. Porque tudo que acontece dentro da empresa é devido a um planejamento, a campanhas de vendas, de várias ações que o empreendedor toma junto com a sua equipe para que tenha um resultado final que é atrair mais clientes. Perfeito. Né? Perfeito. Espiritualidade. Sim. Existiria para nós assim, porque nós sem essa ligação, né, com todo, sim, com o Senhor, sim. cada um dentro das suas crenças, o que você falaria para nós sobre espiritualidade, na sua essência? Tá, na minha essência eu diria o seguinte, Josi, acho que eu não consigo resolver nada da minha vida sem antes falar com Deus, né? Sem antes pedir ajuda, sem antes agradecer por cada dia, por cada respiração. Eu tive a dádiva, né, de não perder ninguém da família nessa pandemia, então isso é uma bênção para as nossas vidas. Né? E eu tenho um poema que traduz bem Deus, né? Não sei se eu posso falar, mas ele diz mais ou menos assim: Deus é a perfeição que ora eu tento cantar em versos de sinceridade. Nunca o vi como nem um momento vi o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus que é meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu que não vejo, eu o sinto de verdade. Como eletricidade, como vento, eu o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza e da afeição. Com ele eu falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis que me trazem clarões da perfeição. Pois creio é nesse Deus acessível à humanidade imperfeitíssima, Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Bondade que os pecados não consomem. Deus sempre desce até seu filho, o homem, quando o homem sobe até seu pai, que é Deus. Então eu defino, esse poema eu achei lindo porque ele foi encontrado, escrito numa parede de igreja. E ninguém sabe quem é o autor. Eu falo assim, deve ter sido um anjo que passou ali e escreveu. Mas Deus é isso, né? A gente não vê, né, mas a gente sente. Né? Então, quando eu estou ministrando uma palestra, que a gente vai falar alguma coisa nesse sentido, a gente sempre fala, né, olha, independente da sua crença, né, acho que o mais importante a gente é respeitar o jeito do outro pensar, da crença da outra pessoa, sem se importar com orientação, etnia, o importante é o ser humano e o caráter. Né? Independente se você acredita no ser maior, em Deus, quando você se entrega, por pior que sejam as situações, você consegue resolver isso. Mesmo que você não consiga resolver, você consegue viver. E isso é o mais importante. E lembrar que Deus não é traduzido nas palavras altas que eu digo, mas no silêncio do coração. Né? Obrigado. Isso é muito bonito, né? Eu tenho até que agradecer a todos os empreendedores que estiveram aqui com a gente, que todos têm essa linha de... Sim, sim. E é muito bonito, né? Você ser grato. Claro. Você ser grato do pouco e o muito ele vem. Então, isso é muito bonito. Parabéns. Valeu, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, é um grande prazer, um forte abraço para vocês aí que estão assistindo a gente e que Deus ilumine a vida de cada um. Tem um spoiler também, né, cara? De cada um prêmio. É verdade. É verdade, tem a indicação aí de profissional do ano, né, e já foi confirmada, né, a gente vai receber esse prêmio aí em breve, logo depois que as pessoas puderem se reunir um pouco mais, tal, né, logo depois da pandemia terminada aí, e agradecer muito a Deus por isso também, por esse reconhecimento, né, ali foi avaliado a trajetória, os anos de mercado, que são 27 anos de Esbelte Academia, né, também outras coisas que a gente faz, né, ações sociais, por exemplo, eu sempre coordeno uma campanha